Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Crescimento da economia e indústria brasileira. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez um balanço das principais ações do ano para impulsionar o país e gerar mais empregos. Programa de aceleração do crescimento e Nova Indústria Brasil foram algumas das ações citadas. Não há crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano a indústria fez a diferença. E para 2025 a expectativa é de inflação mais baixa. O cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato o ano que vem e uma inflação menor. Você vai ouvir também. No Maranhão, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anuncia a abertura de sindicância para apurar queda da ponte que liga o estado a Tocantins. E garante recursos para a reconstrução da estrutura. Serão mais de 100 milhões de reais do governo federal. E mais, fique atento, golpistas estão imitando o site de apostas da Mega da Virada. A única página oficial é a Loterias Online. Mais detalhes no programa de hoje. Na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta. Entrevista. Balanço 2024. O Brasil deverá ter um 2025 com juros menores e inflação mais baixa, além da geração de mais empregos. É o que afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, o resultado será alcançado após a aprovação no Congresso de matérias econômicas importantes para o desenvolvimento do país, como a reforma tributária e também o ajuste fiscal. Alckmin também conversou com a gente mais cedo e falou ainda sobre o crescimento da indústria e como o acordo União Europeia-Mercosul pode beneficiar o exportador brasileiro. Vamos ouvir. Hoje a nossa entrevista é com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, vamos começar falando então das aprovações do Congresso nesse fim de ano, como a regulamentação da reforma tributária, ajuste fiscal e quais os frutos, dessas medidas para a economia do país já a partir de 2025. Olha, a reforma tributária é uma reforma histórica. Ela é aguardada há mais de 30 anos. O Brasil, historicamente, tem um verdadeiro manicômio tributário. Então, ela simplifica. Você vai trocar 5 impostos, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, por um IVA, um imposto de valor agregado dual. Então, ela simplifica, ela facilita, ela reduz custos. Depois ela acaba com a cumulatividade de crédito. Então ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Os estudos do IPEA mostram que a reforma tributária, por si só, em 15 anos, ela pode elevar o PIB em 12%, que significa emprego. E ela pode aumentar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então, ela traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que faz diferença. Super, super importante. A outra, o ajuste fiscal, ele é necessário. O que o governo do presidente Lula, o ministro Haddad, desejam é zerar o chamado déficit primário. Eu não ter déficit, eu ter um equilíbrio entre a arrecadação e a despesa. Então, eu controlo a subida da despesa em 2025, 2026, no futuro, eu regulo para não fazer déficit. Aí, eu não fazendo déficit, eu tenho um cenário econômico melhor. Quer dizer, devo ter uma queda do câmbio, do dólar, o que significa queda da inflação. Eu atraio mais investimento e o objetivo é reduzir os juros. E eu reduzindo os juros, a economia cresce mais. Então, eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não é economicista, ele é social.
porque o que você busca é aumentar o emprego e baixar a inflação. E, ministro, vamos falar de juros, que o senhor falou aí sobre reduzir juros. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo senhor, aprovou por unanimidade uma moção de repúdio ao aumento da taxa de juros. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o que significa esses juros altos para a vida dele, para a economia e como é importante a aprovação dessa pauta que o senhor acabou de falar no Congresso para a redução dos juros. Olha, sempre nós temos um tripé, que é fiscal, monetário e cambial. Então, fiscal são os impostos, é quanto eu arrecado e gasto. O cambial é o dólar, é a variação da nossa moeda frente ao dólar. E o monetário é os juros. Então, um juros mais alto, o que acontece? O tomador do dinheiro, ele vai pensar 2 vezes para tomar um empréstimo. Será que eu vou conseguir pagar? Então, você diminui a oferta de crédito e torna o crédito mais caro. Então, você diminui a atividade econômica. Esse é o resultado. Então, sempre que a gente deve é procurar ter os juros o mais baixo possível. Não há razão para o Brasil, que está crescendo, gerando emprego, está com o menor desemprego da série histórica, melhorou a massa salarial, reduziu o custo do país, ter o segundo ou terceiro mais alta taxa de juros do mundo. Não há razão para isso. Aliás, faço até aqui um comentário. O Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tem 2 missões. Uma é emprego, a outra é controlar a inflação. Ele não leva em consideração no controle da inflação energia e alimentação. Porque alimentação eu dependo do clima. Se o clima for bom, eu vou ter uma grande safra e o preço cai. Se o clima for ruim, eu vou ter uma safra menor e o preço sobe. Não adianta eu aumentar juros, não vai chover ou parar de chover porque aumentou a taxa de juros, só vai prejudicar a economia. A mesma coisa petróleo. Não adianta aumentar os juros que o preço do barril do petróleo não vai abaixar. Isso é geopolítica, guerra. Então nós devemos aprimorar esses critérios e evitar aumento de taxa de juros, porque sempre que você aumenta a taxa de juros, você dificulta o crescimento da economia. Então, presidente, é possível, então, né, o crescimento econômico, a economia para o país, tudo isso e com juros também mais baixos. Claro, evidente. Por isso a necessidade do ajuste fiscal. Eu tendo uma boa política fiscal, eu vou ter uma política monetária com juros mais baixos. E, ministro, a gente está falando da indústria agora. A indústria brasileira apresenta um crescimento ao longo do ano que vem sendo representativo, com a criação, por exemplo, de 430 mil postos de trabalho formais no setor até outubro. Esses são resultados da nova indústria Brasil já, e o que a gente espera para o ano que vem? Olha, o presidente Lula lançou a NIB, a nova indústria Brasil, e não há, eu diria, crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano a indústria fez a diferença. Nós devemos ter um bom crescimento do PIB, 3,5%, e o crescimento da indústria vai ser superior, 3,7%, é um crescimento ainda maior que o crescimento do PIB. Ele ajudou o PIB a subir. E a gente verifica qual tipo de indústria que cresceu, de manufatura. Muito bens e capital, o que significa investimento. Então, estão investindo em máquinas, equipamentos, estão modernizando a fábrica, ampliando, abrindo novas fábricas, e bens de consumo durável, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, chamada linha branca. Eu recebi o pessoal do setor da linha branca anunciando investimento de mais de 5 bilhões. Por quê? Porque aumentou a venda de geladeira, fogão e máquina de lavar em 25% esse ano. Mais emprego, melhora a renda, mais salário, a pessoa troca a geladeira, troca o fogão. A linha marrom, televisão, aumentou 25% também. E de outro lado, automóveis.
aumentou 15% a venda de veículos. E essa é uma indústria de cadeia longa, a indústria automotiva. Então, quando cresce a indústria automotiva, cresce a venda de aço, pneu, vidro. Você tem uma cadeia longa em termos de emprego. O setor de serviços também apresentou um bom resultado, não foi, ministro? O setor de serviços é setor terciário da economia, o primário é a agricultura e pecuária, o secundário é a indústria, o terciário é serviço. É sempre o campeão de emprego. E é aquele que melhor responde quando melhora emprego e massa salarial. A pessoa usa mais serviços. Então, é bom isso. Tem 2 campeões de emprego, serviços e construção civil. Construção civil também é importantíssimo em termos de geração de emprego. E o Brasil está trabalhando para isso, né? Para aumentar esses setores. Né? Exatamente, de 2 formas. Uma, através do novo PAC, 1,7 trilhão, ferrovia, hidrovia, rodovias, aeroportos, portos, e a outra estimulando o investimento privado, concessões, PPPs, parceria com a iniciativa privada. Queria perguntar para o senhor também agora das nossas relações com os outros países, né? E o Mercosul finalmente assinou um acordo histórico com a União Europeia. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes o que é que isso representa para o país e o que é que pode trazer de bom daqui para frente. Olha, 2 boas notícias. Uma é que o Mercosul está crescendo. Então, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, está entrando a Bolívia. Então, nós teremos 5 países no Mercosul. A outra é mais acordo comercial. Então, a União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Então, é um acordo, é um ganha-ganha. Quer dizer, eu vou exportar mais para a União Europeia, ela também, no que for mais competitiva, vai exportar para nós. Investimentos recíprocos, empresas brasileiras investindo lá, empresas europeias investindo aqui, e é bom para o mundo, para a geopolítica mundial, porque fortalece o multilateralismo. Então, depois de 25 anos, é também histórico, depois de 25 anos, o acordo Mercosul-União Europeia é um dos maiores do mundo. São mais de 700 milhões de pessoas e mais de 22 trilhões de dólares de PIB. Então, é um acordo extremamente importante, que significa emprego, renda, mais vendas. É fácil quem está nos acompanhando entender. O Brasil tem menos de 2% do PIB do mundo. Então, 98% está fora do Brasil. Então, eu preciso conquistar esse mercado. E quando eu faço um acordo desse, eu derrubo barreiras, eu reduzo o imposto de importação e consigo colocar os meus produtos lá fora, gerando emprego aqui dentro. Exportação é emprego aqui. É fundamental. Veja a Alemanha, o quanto cresceu com exportação, Estados Unidos, a China. Então, o Brasil tem tudo para fortalecer a exportação. E isso não são só para as grandes empresas, os pequenos empresários também são atendidos e beneficiados. Então, muito importante o que você colocou. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional 2 projetos de lei, já estão lá, espero que em fevereiro a gente consiga aprovar, fazendo Acredita Exportação. Então, a pequena empresa vai ter uma devolução de 3% do valor exportado imediatamente. É um reintegra, você está devolvendo. Porque eu, quando exporto, não pago imposto. Mas eu já paguei quando eu comprei os insumos para fazer aquele produto. Então, nós vamos devolver mais rapidamente para a pequena empresa, para estimular a pequena empresa a exportar mais. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas que exportam muito. Capacitação é necessário, ministro? Extremamente importante. Então, a Apex tem feito o chamado PAYEX. Então, ela vai para regiões e treina o pessoal. Ela estimula, cria uma cultura exportadora. Aliás, para as mulheres, elas exportam. Também tem um trabalho aí de gênero. E a empresa que exporta, ela tem um upgrade. Ela paga salários melhores, ela tem uma tecnologia melhor, ela tem uma inovação.
Então, exportação, antigamente se dizia, exportar é o que importa. Depois, exportar é a salvação. Aí tem um amigo que brinca e fala, exportar ou morrer. Não precisa exagerar, né? Bem, ministro, a gente está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma mensagem e falasse para os nossos ouvintes. O que esperar de 2025 do Brasil em relação ao crescimento da nossa economia, a geração de empregos? O que a gente pode esperar para esse ano? Olha, nós vamos iniciar 2025, como você bem colocou, com duas boas notícias. Reforma tributária aprovada. Você vai dizer, mas ela só vai estar completa em 2032. É verdade. Só que gradualmente ela vai sendo implantada. Então ela já começa e já precifica os benefícios. Ela já ajuda a economia, traz confiança. E a outra, o cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, importantíssima, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato o ano que vem e uma inflação menor. E a outra boa notícia é que o clima promete estar bom. Então, com um clima melhor, uma grande safra agrícola. E uma grande safra, o preço da comida cai. Bom, nós conversamos com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro, foi um prazer ter aqui a sua presença na Voz do Brasil hoje. Muito obrigado. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a abertura de um decreto emergencial para a reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ainda esse ano. Localizada na BR-226, com 533 metros de extensão, a ponte liga os municípios de Estreito, no Maranhão, e de Aguiarnópolis, em Tocantins, e desabou neste domingo. O eixo rodoviário é importante para o escoamento de produção e transporte de mercadorias entre os dois estados. Ao vistoriar o local do desabamento, o ministro anunciou um investimento de mais de 100 milhões de reais e afirmou que o governo federal trabalha para dar soluções aos problemas gerados pela queda. Serão investidos aproximadamente entre 100 e 150 milhões de reais para a reconstrução dessa ponte. Então o momento é de serenidade, de apuração com profundidade para identificar causas e a responsabilização pelo fato. Nós vamos fazer o enfrentamento a esse desastre que aconteceu por aqui conjuntamente para dar solução aos problemas gerados, entregar a obra o quanto antes, cuidando das pessoas, especialmente, obviamente, as famílias que foram afetadas pela queda da ponte. Durante a visita, o ministro prestou solidariedade aos familiares das vítimas e anunciou a abertura de uma sindicância para a apuração dos responsáveis pelo desastre. O presidente Lula lamentou a morte de 41 pessoas em um acidente rodoviário na madrugada deste sábado em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Em nota oficial, Lula se solidarizou com os parentes das vítimas e afirmou que torce pela recuperação dos sobreviventes. O acidente ocorreu na BR-116, quando um bloco de granito caiu de uma carreta e atingiu um ônibus e um carro de passeio. O presidente também lamentou o acidente aéreo ocorrido nesse domingo em Gramado, no Rio Grande do Sul, que matou o empresário Luiz Carlos Galeazzi e 9 familiares, entre eles a esposa e 3 filhas. A aeronave que vinha de São Paulo atingiu uma residência, uma loja e uma pousada, deixando 17 pessoas feridas. Na nota, o presidente informou que a aeronáutica investiga o caso e que o governo federal se colocou à disposição do Estado para ajudar a esclarecer o acidente. E o presidente Lula sancionou hoje a lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária. O objetivo é apoiar esses empreendimentos, contribuindo para a geração de renda, melhoria da qualidade de vida e promovendo a justiça social. A lei sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira estabelece um marco legal para a economia solidária, modelo de trabalho em que as atividades são geridas coletivamente e os resultados são partilhados. O objetivo é promover o desenvolvimento desses empreendimentos e cooperativas, com foco especial na agricultura familiar. A lei também cria um novo sistema que vai promover e monitorar a política, como citou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira. Além da Política Nacional de Economia Solidária, está também o Sistema Nacional de Economia Solidária,
a conferência, o sistema, podendo tomar crédito e todos os benefícios de uma política que agora passa a ser uma política de Estado. Segundo o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, o Brasil tem registrado mais de 20 mil empreendimentos que atuam dentro dos princípios da economia popular e solidária. Batizada de Paul Singer, a lei homenageia o economista e professor falecido em 2018, que foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária do país. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que a nova lei vai levar fomento, apoio e financiamento para todas as áreas da economia solidária. Reportagem Gabriela Noronha. Brasil contra fake. Quem vai fazer a fezinha no final de ano e aproveitar a mega da virada, fique atento. Tem golpista aproveitando para criar páginas de internet para apostas falsas. Essas páginas oferecem risco de roubo de dados pessoais e golpes financeiros. O portal Loterias Online é o único site oficial de apostas das loterias da Caixa. Vamos saber mais no Brasil contra Fake de hoje. Muito cuidado na hora de fazer aquela fezinha para não dar chance ao azar e nem para golpistas. Páginas falsas estão simulando bolões e apostas da Mega da Virada. Além de não realizarem as apostas, esses sites maliciosos oferecem risco de roubo de dados pessoais e de golpes financeiros. O site oficial para quem quiser apostar na Mega da Virada, na Mega Sena ou em outras loterias da Caixa Econômica Federal é o Loterias Online, como explica Lucila Aor Vasconcelos, diretora-presidente da Caixa Loterias. Todas as apostas das loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, devem ser realizadas exclusivamente pelos canais oficiais das loterias Caixa. Os canais oficiais são o portal Loterias Online, que você pode acessar pelo endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br, o aplicativo Loterias Caixa, que está disponível para download na Apple Store e na Google Play Store, o Internet Banking Caixa, que é o canal exclusivo para clientes Caixa, e mais de 13 mil unidades lotéricas que nós temos espalhadas pelo país. Muito importante, a Caixa Loterias não reconhece apostas realizadas por outros canais que não sejam os oficiais. É importante que o apostador aposte com segurança e tenha certeza de que está participando de forma oficial. Para denunciar páginas falsas de apostas em loterias da Caixa, basta registrar uma denúncia no endereço eletrônico canalconfidencial.com.br/caixa. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E nesse final de ano ainda será feito o pagamento de restituição do imposto de renda. A Receita Federal liberou hoje consulta do lote residual do imposto do mês de dezembro. O lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física do mês de dezembro de 2024 já está disponível para consulta na página da Receita na internet. O crédito bancário será realizado em 30 de dezembro, com valor aproximado de R$ 449 milhões. Do total, cerca de 65% serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, entre eles idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, é preciso acessar www.receita.fazenda.gov.br, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. A Receita tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral do CPF. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar as informações que porventura estejam equivocadas. Lucília Araújo, para a Voz do Brasil. As pequenas empresas têm até 31 de dezembro para renegociar dívidas bancárias com descontos que podem chegar a 95%. O programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou aproximadamente 6 bilhões de reais. Ao quitarem os débitos, as empresas restauram seu acesso ao crédito e ganham a oportunidade de investir no crescimento de seus negócios. E essas foram
as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina a suspensão de pagamento de mais de 4 bilhões em emendas parlamentares e a abertura de inquérito para investigar a liberação desse valor aos congressistas. STJ mantém preso o homem que teria proferido ofensas contra a deputada gaúcha. Casa da Moeda e sindicato fazem acordo no Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de pagamento de mais de 4 bilhões em emendas parlamentares. A decisão é do relator ministro do STF, Flávio Dino, Marcelo de la Libera. O Partido Pessoal questionou o ofício que autorizou o repasse do dinheiro. Na decisão, o ministro Flávio Dino determina que a Câmara dos Deputados divulgue, em um prazo de até 5 dias, as atas das reuniões de comissões nas quais as emendas foram aprovadas. Dino decidiu ainda que o pagamento das emendas só será liberado depois de analisados os critérios de transparência. Além disso, o ministro determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar a liberação desse valor aos congressistas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a preso em flagrante por supostos crimes de injúria racial, ameaça, violência política e associação criminosa. As ofensas teriam sido dirigidas a uma deputada estadual do Rio Grande do Sul e à filha dela, Fátima Uchoa. Entre as ofensas, o acusado e outra pessoa por e-mail teriam chamado a deputada de macaca esquerdista maldita, também teriam dito que ela deveria ser estuprada, morta e queimada. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Para o ministro Herman Benjamin, os autos indicam que essa medida foi devidamente justificada. Assim, considerou não ser possível o STJ julgar habeas corpus contra a decisão de relator, que na instância anterior tenha julgado apenas o pedido de liminar. Porém, como a defesa apresentou recurso, um dos ministros do tribunal fará nova análise do caso. Casa da Moeda e sindicato fazem acordo no Tribunal Superior do Trabalho. A negociação coletiva vale de 1º de junho deste ano até 31 de maio de 2025. Larissa de Paula. Com o acordo, a categoria vai ser beneficiada nos seguintes pontos: reajuste salarial retroativo a junho de 2024, auxílio alimentação com parcela dobrada em dezembro, auxílio creche, entre outros. Essa assinatura reforça a valorização dos empregados e busca promover o equilíbrio nas relações trabalhistas. O acordo também estabelece mecanismos de diálogo contínuo entre a empresa e os profissionais, com a formação de uma comissão paritária para acompanhar a implementação das cláusulas. O Tribunal Superior Eleitoral mantém a negativa do registro de Eloy Fouquet, candidato a prefeito de Eldorado, em São Paulo, nas eleições desse ano. Eloy foi condenado por improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento de terceiro. Fábio Ruas. Quando era prefeito da cidade, Eloy Fouquet aceitou uma subcontratação irregular. É que uma empresa venceu licitação no valor de quase R$20 mil para realizar uma obra em Eldorado, mas contratou uma outra empresa para fazer o serviço, pagando por isso R$ 11.500. A diferença de quase R$ 8.500 ficou inteiramente com a primeira empresa. Como Eloy consentiu verbalmente com a subcontratação, que não estava prevista em edital, ele teve o registro negado. A Justiça de Minas Gerais manteve a decisão que condenou uma instituição de ensino a indenizar em R$12 mil uma aluna após o encerramento das atividades sem prévia comunicação. A aluna celebrou o contrato com a instituição em 2022, mas em junho de 2023 descobriu por um portal de notícias sobre o fechamento da instituição. Em defesa, a instituição de ensino argumentou que vinha enfrentando perdas financeiras.
Mas, para o juízo da primeira instância, não foram apresentados documentos válidos para comprovar a notificação da estudante sobre o cancelamento do curso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Para você, uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nelsinho Trade vai sugerir a criação de uma comissão externa para evitar acidentes como a tragédia em Minas Gerais. Comissão de Fiscalização e Controle aprova projeto que regulamenta a atividade de lobby. E acordo entre Brasil e China para a produção de nova geração de satélites foi aprovado pelo Senado. Boa noite. Um grave acidente envolvendo 3 veículos na BR-116 em Minas Gerais no último final de semana resultou na morte de 41 pessoas. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lamentou o ocorrido e disse que vai sugerir a criação em 2025 de uma comissão externa para investigar a situação das rodovias brasileiras. A reportagem é de Paulo Barreira. O primeiro acidente aconteceu na madrugada de sábado na BR-116 em Lajinha, distrito de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Uma colisão envolvendo um ônibus que seguia de São Paulo para a Vitória da Conquista na Bahia, um carro e uma carreta que transportava pedras de granito resultou em 41 mortos e 11 feridos. Entre os anos de 2022 e 2023, Minas Gerais foi o estado brasileiro com o maior número de fatalidades em rodovias no país, contabilizando 712 mortes. Esse número representa 12% do total de óbitos registrados em todo o país. Ao comentar o trágico acidente, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, chamou a atenção para a situação das rodovias brasileiras. Ele vai sugerir a criação em 2025 de uma comissão externa para investigar o tema. Disse também que pedirá uma audiência pública para debater a corresponsabilidade de agentes públicos em acidentes rodoviários. E citou a falta de fiscalização e a retirada de equipamentos como lombadas eletrônicas, entre as falhas que colocam os viajantes em risco. Eu vou fazer audiência pública no Senado, vou cobrar responsabilidade, não é só imprudência de motorista ou falta de atenção. Por que retiram esses redutores de velocidade, essas lombadas eletrônicas, sem deixar as outras funcionando? Isso não vai mais acontecer. Eu vou tirar esse ano que está se chegando para cuidar desse assunto. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, denunciou a transferência da gestão do porto de Itajaí à Autoridade Portuária de Santos, decisão adotada pelo governo federal e já publicada no Diário Oficial da União. Para ele, o processo foi feito de forma sigilosa e unilateral, sem diálogo e sem transparência. O parlamentar lembrou que a gestão do porto de Itajaí era feita pelo município há 25 anos, tendo se tornado, neste período, o porto mais eficiente do Brasil e o segundo maior do país em movimentação. Seife acrescentou que a cidade de Itajaí tem o maior PIB de Santa Catarina, superando a cidade de Joinville, a mais populosa do estado, e também a capital, Florianópolis. E eu quero uma justificativa, algo plausível. Por que entregar a nossa joia econômica, é uma joia do nosso estado, para ser gerida por um indicado político sem experiência na área? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual manterá por mais 6 anos um escritório de coordenação no Rio de Janeiro, conforme renovação de acordo aprovada por senadores. A cooperação favorece não somente o Brasil, mas também os países da América Latina e do Caribe. A reportagem é de Janaína Araújo. Foi aprovado pelos senadores projeto de decreto legislativo que renova acordo entre o Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para manutenção de seu escritório no país. A delegação permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio formalizou esse acordo que cria condições para regulamentar privilégios e imunidades que o governo brasileiro concede
concede aos funcionários do escritório, conforme a legislação do país e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Relator da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, detalhou as regras para a permanência da atuação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual no Brasil. O acordo estabelece que o escritório gozará dos privilégios e imunidades idênticos àqueles concedidos a agências especializadas das Nações Unidas. Indica que vigerá por período de 6 anos. O senador também ressaltou o reforço proporcionado pelo escritório da organização na cooperação entre os países da América Latina e do Caribe. O projeto de decreto legislativo foi enviado à promulgação. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou a aprovação do projeto de lei que regulamenta a atividade de lobby na Comissão de Fiscalização e Controle. O parlamentar informou que o projeto tem como objetivo promover a transparência e o controle, diferenciando o lobby de corrupção e estabelecendo limites para presentes e brindes entregues a agentes públicos. Na verdade, não fechamos os olhos. A atividade do lobby, a representação de interesses junto ao Congresso, junto ao Poder Executivo e até mesmo junto ao Poder Judiciário, ele existe. A melhor forma de evitar que haja distorções no exercício dessa representação é que ela seja regulada, que ela seja trazida à luz, que ela seja tratada com absoluta transparência. O Senado elegeu os parlamentares que vão integrar a Comissão Representativa do Congresso Nacional. Formado por senadores e deputados, o colegiado representa o Congresso no período do recesso parlamentar. A reportagem é de César Mendes. Prevista na Constituição, a Comissão Representativa atua em situações emergenciais e pode votar projetos com prazo vencendo durante o recesso parlamentar, créditos orçamentários já examinados pela Comissão de Orçamento e tratados internacionais relacionados a matérias cuja deliberação não possa aguardar o retorno de todos os parlamentares. O Senado indicou como nomes para o colegiado os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, do PSD, Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, e Vanderlan Cardoso, de Goiás, do MDB, Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, e Confúcio Moura, de Rondônia, do Podemos, Carlos Viana, de Minas Gerais, e Marcos Duval, do Espírito Santo, além de Efraim Filho, do União da Paraíba, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, e professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. A comissão representativa funciona de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou uma carta assinada por parlamentares contra as ações da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Damares e outros 2 senadores fizeram parte da comissão que foi à Ucrânia. Para ela, é importante atuar na recuperação de crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia e atuar na mediação do conflito para acordos de paz entre os 2 países do leste europeu. Nós vamos continuar aqui, com esse grupo de parlamentares da América do Sul e Caribe. Vamos continuar firme no propósito de ajudar a Ucrânia a superar este momento difícil, especialmente trazer as crianças de volta para casa. O acordo entre Brasil e China para a produção da nova geração de satélites foi aprovado pelo Senado. A tecnologia é capaz de gerar dados por meio das nuvens e da copa das árvores, contribuindo para o monitoramento das florestas, além de ajudar a prever o rompimento de barragens. A reportagem é de Marcela Cunha. Aprovado pelo Senado, o acordo prevê o desenvolvimento e o lançamento do 6º satélite da série Sibers. A tecnologia, chamada de radar de abertura sintética, vai gerar dados sob quaisquer condições climáticas, inclusive por meio de nuvens, fumaça e da copa das árvores, principais dificuldades encontradas no monitoramento de florestas. O novo satélite também pode detectar pequenas alterações em barragens, antecipando o alerta para eventuais rompimentos. Segundo o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, a tecnologia vai permitir ainda que o governo se antecipe a desmatamentos irregulares ao flagrar os primeiros movimentos de corte das árvores. Antes de um corte de uma árvore grande daquelas lá, e isso aí já é detectado pelo satélite. Portanto, a gente vai conseguir detectar um possível desmatamento antes que ele aconteça. O
custo previsto para o desenvolvimento e lançamento do satélite é de 51 milhões de dólares para cada país. Ao questionar o interesse chinês, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, declarou voto contrário ao citar o corte de gastos. Com tudo subindo no país, eu acredito que não seria prudente o Brasil entrar aqui com esse valor, nesse momento já tendo tecnologia disponível. O acordo entre o Brasil e a China seguiu para a promulgação. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Votação da Lei Orçamentária de 2025 fica para o mês de fevereiro. Prisão do general Braga Neto ainda repercute entre os deputados. Câmara alonga prazo para bancos abaterem prejuízos no imposto de renda. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto do governo que aumenta o prazo para os bancos abaterem prejuízos no imposto de renda. O texto também foi aprovado no Senado e agora segue para a sanção presidencial. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. Na última sessão de votações de 2024, o plenário da Câmara aprovou um projeto do governo que aumenta o prazo para que bancos possam descontar do imposto de renda os prejuízos que tiveram com clientes que deixaram de pagar suas dívidas. Hoje, os bancos podem fazer esse desconto não só no imposto de renda, mas também na contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, em prazo de 3 anos. O projeto aumenta esse período para até 10 anos. De acordo com o governo, esse prazo maior para os bancos abaterem nos impostos as dívidas dos clientes inadimplentes vai evitar a perda de até 16 bilhões de reais na arrecadação de 2025. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, mas foi criticado pela oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a medida prejudica os bancos pequenos. Esse projeto especificamente vai beneficiar os bancos tradicionais que estão com prejuízo acumulado, mas está penalizando os pequenos, está penalizando as fintechs, os bancos por aplicativo, que eu sei que a maioria que tem vários bancos que todo mundo tem, que não tem aquela conta, aquelas coisas físicas. Essa medida faz com que o governo promova mais um falso ajuste. Além das dívidas não pagas de clientes, o projeto também proíbe os bancos de deduzirem as perdas com operações feitas com empresas em processos de falência ou recuperação judicial, se a soma dos prejuízos for maior que o lucro. O líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, rebateu as críticas da oposição e disse que a proposta é benéfica para a economia. Este mecanismo foi criado no governo passado. O que nós estamos fazendo aqui é estabelecendo que esse aproveitamento pode ser feito em 7 ou 10 anos. Isso vai aumentar a disponibilidade de crédito no mercado e, sim, vai aumentar a arrecadação. Ora, nós não queremos criar um sistema sustentável? Depois de aprovado na Câmara, o projeto que aumenta o prazo para que os bancos possam descontar do imposto de renda os prejuízos que tiveram com clientes que deixaram de pagar dívidas foi aprovado também pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Economia. A regulamentação da reforma tributária aprovada no Congresso manteve vantagens da Zona Franca de Manaus. Átila Lins, do PSD do Amazonas, destaca o papel do polo industrial para o desenvolvimento da região amazônica e para a preservação da floresta. Ele acrescenta que a Zona Franca é um modelo bem-sucedido de integração econômica e ambiental que gera 300 mil empregos diretos e indiretos. Por outro lado, Gilberto Nascimento, do PSD paulista, afirma que as vantagens da Zona Franca de Manaus podem afetar 150 mil empregos da indústria de eletroeletrônicos em São Paulo. O parlamentar alerta que estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul também serão prejudicados com a possível transferência de postos de trabalho para o Amazonas.
Para Adriana Ventura, do Novo, a regulamentação da reforma tributária perpetua desigualdades e é injusta com os estados que mais contribuem. A deputada cita o exemplo de São Paulo, que recebe apenas R$10 para cada 100 que arrecada. Ela critica benefícios específicos como os concedidos à Zona Franca de Manaus e alega que os privilégios não contribuem para a geração de empregos ou redução de desigualdades. Por sua vez, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que a reforma tributária necessária ao Brasil deve combater a concentração de riqueza. A deputada volta a defender a taxação de grandes fortunas por acreditar que se trata de uma das principais medidas para reduzir a desigualdade social no país. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta que na proposta de ajuste fiscal aprovada não tenham sido incluídas a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês e a taxação de renda acima de R$50 mil. O deputado entende que é errado cobrar dos mais pobres e beneficiar os mais ricos. Ele observa que as ações do Estado devem sempre contemplar os mais vulneráveis. Tadeu Venere, do PT do Paraná, concorda que um ajuste fiscal eficaz deve privilegiar os mais pobres e cobrar dos mais ricos. O congressista afirma que chega a ser cruel que bilionários sejam beneficiados com isenções fiscais, enquanto os mais vulneráveis pagam mais impostos proporcionalmente à renda que recebem. Na opinião de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a capacidade do governo de mobilizar uma ampla coalizão política, além de fortalecer a democracia, permite que o Brasil avance. O deputado cita indicadores positivos da economia, como o aumento de 15% na produção e venda de automóveis, salto na geração de emprego e crescimento do PIB. Para ele, os dados econômicos refletem um país em progresso. Mas no entendimento de Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o país passa por uma crise econômica sem solução eficaz, com a desvalorização do real e o aumento da inflação. O parlamentar afirma que o projeto de corte de gastos do governo, já aprovado pelo Congresso, é inútil, porque corta pouco e corta o que não deveria. Ele lembra que a proposta prevê uma economia de 70 bilhões de reais, mas a dívida pública aumenta em mais de 50 bilhões de reais a cada aumento de 1% na taxa básica de juros. Segurança Pública. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, elogia o modelo de segurança do Estado de São Paulo ao mencionar que mais de 160 foragidos foram recapturados apenas com o uso de câmeras de identificação facial. O congressista reforça a eficiência da tecnologia e da inteligência na segurança pública. Ele sugere que o governo fluminense também adote o modelo para melhorar as operações policiais, evitando o uso de força letal e a morte de inocentes. Sargento Faur, do PSD do Paraná, defende a polícia militar e critica a cobertura da imprensa sobre o que ele chamou de ações isoladas ocorridas recentemente em São Paulo. O deputado ressalta que os policiais atendem milhares de ocorrências e arriscam a vida diariamente, mesmo recebendo baixos salários. Ele pede mais reconhecimento sobre a dignidade da função e sobre a importância da atuação dos agentes no combate à violência. Justiça. A prisão do general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro e acusado de participar da articulação de um plano de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022, ainda repercute entre os deputados. Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que a prisão de Braga Neto é um marco crucial na defesa da democracia. Em sua opinião, todos os envolvidos na tentativa de golpe devem ser punidos. Ele afirma que o Brasil não aceita mais o retrocesso autoritário sob a liderança de pessoas que escolhem o caminho da desinformação no lugar da responsabilidade com o povo. Depois do general Braga Neto, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, espera que também sejam presos o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno, indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito
golpe de Estado e organização criminosa. Para o congressista, as detenções vão representar um ato de justiça e um alerta para os que ainda insistem em ameaçar a democracia. Na avaliação de Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a prisão de um general de 4 estrelas representa a luta contra o ódio, contra o golpismo e contra a ameaça de desestabilizar, enfraquecer e abolir a democracia. A deputada reitera ainda que aqueles que rasgam a Constituição e atentam contra o Estado de Direito não merecem anistia, mas punição. Já na visão de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a prisão do general Braga Neto é absurda porque a imputação de crimes com base em hipóteses é incompatível com o devido processo legal. O deputado argumenta que a rigidez jurídica desse caso contrasta com decisões judiciais que liberam criminosos em flagrante. Para ele, a justiça está sendo parcial. Mas Padre João, do PT de Minas Gerais, entende que a prisão do general Braga Neto representa o cumprimento da lei. Para ele, a prisão de todos os envolvidos, incluindo Jair Bolsonaro, é essencial para a defesa da democracia. O deputado reconhece o direito à defesa dos acusados, mas reforça que planejar o assassinato de autoridades da República e tentar abolir a democracia são crimes graves e não merecem anistia. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia que a articulação de um golpe de Estado depois das eleições de 2022 pode ser comparada à ditadura militar de 1964. Segundo a deputada, a tentativa de ruptura democrática, inclusive com o planejamento de assassinatos políticos, deve ser punida porque representa uma grave ameaça ao Estado democrático de direito. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reitera que só o regime democrático é capaz de garantir segurança institucional a uma nação. O congressista lembra que Braga Neto está preso, acusado de planejar o golpe de 8 de janeiro por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele defende a atuação das instituições democráticas e exalta o papel do STF como guardião da legalidade. Por outro lado, Coronel Meira, do PL de Pernambuco, repudia a prisão do general Braga Neto. Para o deputado, a detenção é arbitrária e reflete um ambiente de perseguição política contra a direita no Brasil. O parlamentar lembra que o STF libertou André do Rep, narcotraficante e chefe de facção criminosa, que continua na lista dos mais procurados do país. Para ele, o sistema judiciário protege criminosos, mas pune injustamente líderes que defendem o país. Já Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, rebate os argumentos dos defensores de Braga Neto de que a prisão seria uma injustiça ou uma perseguição. A parlamentar reitera que a decisão judicial foi acertada porque o general estava atrapalhando as investigações sobre a tentativa do golpe de Estado. Na avaliação da deputada, a prisão de Braga Neto representa um avanço no combate ao golpismo. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também ressalta a importância de se proteger a jovem democracia no Brasil. Ele lembra que as investigações da Polícia Federal mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal beneficiário da trama golpista. Para o deputado, é fundamental punir severamente os responsáveis pela tentativa de golpe e garantir a continuidade do regime democrático. Por sua vez, General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a prisão preventiva do general Braga Neto, afirmando que a medida se baseia apenas em presunções, como, por exemplo, uma suposta tentativa de obstrução da justiça. O deputado afirma que a decisão do judiciário viola direitos fundamentais, caracterizando, segundo ele, abuso de autoridade. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, considera o general Braga Neto um preso político. Ele acusa o governo do PT de perseguir parlamentares conservadores. O deputado acredita que a pacificação do país passa necessariamente pela anistia aos envolvidos nas invasões de 8 de janeiro e pela aprovação do voto impresso, para gerar mais transparência e confiança no sistema eleitoral. Mas para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o debate sobre a adoção do voto impresso nas eleições é uma perda de tempo, porque fere cláusula pétrea da Constituição que garante o sigilo do voto. O deputado acrescenta que mudanças no sistema eleitoral não têm respaldo popular, porque, segundo ele, mais de 80% dos brasileiros confiam na transparência e na segurança das urnas eletrônicas. Política.
O PSOL entrou com uma representação contra a deputada Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara. Ivan Valente, de São Paulo, explica que o partido denunciou Zambelli por assediar o então ministro da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para aderir ao golpe de Estado, o que, segundo o deputado, configura crime contra a democracia. Já Carla Zambelli, do PL, rebate as acusações que fundamentam o processo que pede a cassação do seu mandato no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A parlamentar afirma que o PSOL quer cassar seu mandato por defender princípios conservadores. Ela alerta ainda que, caso seja realmente cassada, sua vaga será ocupada pelo PSOL, o que, segundo a deputada, representa uma tentativa de calar a voz de seus eleitores. Presidente do MDB catarinense denuncia que políticos de direita estão sendo perseguidos por expressarem suas opiniões. Ele reclama do silêncio de parlamentares de direita quanto aos processos que levaram à cassação dos mandatos de Daniel Silveira e Deltan Dallagnol e aos processos em andamento contra Maurício Marcon e Carla Zambelli. Para ele, a invalidação de mandatos conquistados pelo voto é uma ameaça à liberdade de expressão, pilar inquestionável da democracia. Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, lançou o Decálogo do Partido Liberal e de Jair Bolsonaro, uma obra que promete servir como referência conceitual e prática para os membros do partido em suas ações e posicionamentos. Entre os princípios conservadores, o deputado destaca o respeito à Constituição, além da defesa da família, da vida desde a concepção, da liberdade econômica e de expressão, da propriedade privada e do direito à legítima defesa. Transportes. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, está preocupado com o alto número de acidentes de trânsito registrados em Guanambi. O deputado defende o endurecimento da legislação e o investimento em campanhas educativas para aumentar a consciência das pessoas sobre a importância das vidas, tanto de motoristas quanto de passageiros e pedestres. Pedro Czai, do PT, rebate críticas da oposição sobre investimentos federais em Santa Catarina. Ele compara as duas últimas gestões e afirma que, enquanto o governo Bolsonaro destinou apenas 264 milhões para as rodovias do estado, o governo Lula investiu mais de 2 bilhões de reais nos 2 últimos anos. Saúde. Ao fazer um balanço de seu mandato, Silvia Cristina, do PP de Rondônia, celebra a entrega de 2 centros de prevenção e diagnóstico de câncer, um em Vilhena e outro em Ji-Paraná. Ela também comemora a criação do Hospital de Reabilitação de Porto Velho, que atende pessoas com deficiência e promove reabilitação auditiva e motora com tecnologias avançadas e equipamentos importados. Votação. A votação da Lei Orçamentária de 2025 foi adiada para o mês de fevereiro, após o recesso parlamentar. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, anunciou que a votação ficou para fevereiro, porque serão necessárias alterações no texto em razão da aprovação dos projetos de ajuste fiscal e da promulgação da nova emenda constitucional que altera o abono salarial. Ele explicou que a sanção dos projetos ainda pode trazer vetos. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, tratou dessa possibilidade após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 no plenário do Congresso. Nós não podemos avançar na finalização da LOA, da Lei Orçamentária Anual, sem que os ajustes sejam votados, porque tem repercussão em várias áreas, especialmente no salário mínimo, na sua majoração, no BPC e em especial na Previdência. De acordo com o senador Ângelo Coronel, o objetivo não é retardar o processo, mas assegurar um documento que de fato retrate as prioridades nacionais, o equilíbrio das contas públicas e o compromisso com as metas de médio e longo prazos. A LDO de 2025, que ainda precisa ser sancionada, orienta os poderes sobre o que pode ser executado sem o orçamento estar publicado. Basicamente, podem ser pagas despesas com obrigações constitucionais ou legais da União e outras despesas como ações de resposta a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mas também o custeio da máquina pública e os investimentos podem ser executados até o limite do valor total para o ano, dividido por 12.
No caso dos investimentos, devem ser executados aqueles cuja paralisação possa causar prejuízo ou aumento de custos para a administração pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União recebeu o certificado de reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O certificado destaca o compromisso do tribunal com a igualdade de gênero. A conquista veio após a apresentação da estratégia do TCU para implementar o selo de igualdade de gênero em suas atividades e gestão. O selo é concedido a instituições que seguem padrões internacionais para promover a equidade. Desde 2023, o TCU tem investido em ações para fortalecer a igualdade de gênero. Uma das iniciativas é a Portaria número 67, que garante equilíbrio de gênero em funções de liderança no tribunal. Este ano, a estratégia foi ampliada com a criação de um painel que monitora em tempo real a proporcionalidade de gênero. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.